Então, crianças, vamos dar continuidade, né, sobre medidas e grandezas. Vamos continuar falando sobre medidas de comprimento. Para que serve a medida de comprimento? Então, nós sabemos que serve para medir um quarto, serve para medir um espaço, enfim, serve para medir várias coisas. Nós temos medidas padronizadas, né? Por exemplo, o pedreiro, né, para construir uma casa, ele vai utilizar a trena, que é uma medida padronizada, certo? E nós temos outros tipos de medidas, que são as medidas não padronizadas, como, por exemplo, medir por palma da mão, né? Cada um tem um tamanho de mão. Os passos são medidas que não são padronizadas, né? Não padronizadas. Então, essas medidas não padronizadas, elas não dão o padrão certo para todas as pessoas. Por quê? Porque cada um tem um tamanho de mão, cada um tem um tamanho de pé, certo? Nós vamos continuar com os exercícios da página 134. Abra o livro aí de vocês para acompanhar. Aqui eu fiz uma tabela de conversão que vai facilitar, né, o nosso entendimento do assunto e vai facilitar também na hora de responder as atividades. Aqui que nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, ok? Se você quiser, você pode desenhar aí no seu livro para facilitar para vocês, tá bom? Então, aqui nós temos aqui uma tabela de conversão. E aí, a questão diz o seguinte: pesquise o significado de cada palavra a seguir e escreva no caderno. Então, aí tá pedindo 1M é igual a km. Então, esse M é o metro, né? Km é quilômetro e MM é milímetro. Então, aí você tá falando quilômetro, centímetro e milímetro. Tá pedindo para nós transformarmos metro em quilômetro. Como que nós vamos transformar 1 metro para quilômetro? Qual que é o resultado que vai dar então? Então, eu vou pegar, como que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu 1, colocar aqui no metro, que eu quero saber de metro para quilômetro, certo? Então, eu vou colocar o 0 aqui, vou colocar o 0 aqui e vou colocar o 0 aqui. E tá faltando um detalhe. Qual que é esse detalhe? É a vírgula, que fica sempre do lado direito. Quando eu venho, por exemplo, do metro para quilômetro, do centímetro para quilômetro, eu sempre vou colocar a vírgula aqui. Agora, se eu for para lá, não tem necessidade, ok? Então, de 1 metro dá 0,001 quilômetro, certo? Tranquilo? Metro para quilômetro. Agora, está pedindo para transformar metro em centímetros. Então, aqui é 1 metro, né? É 1 metro, vou transformar 1 metro em centímetro, certo? Então, pra cá eu não vou colocar a vírgula. Agora, se eu vim pra cá, se for transformar centímetro em quilômetro, eu vou colocar a vírgula, ok? Então, vamos lá. Então, nós já sabemos que 1 metro equivale a 100 centímetros. Eu parei na onde? No centímetros. É sempre um número por espaço. Um número por casinha, ok? Agora, 1 metro tá pedindo para transformar metro para milímetro. Então, como que eu vou fazer? Vou colocar 1 metro aqui, né? Tá pedindo para transformar 1 metro em milímetros. E vou acrescentar quantos zeros? Vou acrescentar o 0 até chegar no milímetro. 1, 2, 3. Cheguei no milímetro. Então, 1 metro equivale a quantos? A 100 centímetros, ok? Por isso que a tia pede para vocês para fazer esse quadro aqui, porque facilita muito. Então, para cá a gente não vai colocar vírgula. E quando a gente vir para cá, por exemplo, do milímetro para metro, a gente vai ter que colocar a vírgula. Sempre a vírgula fica sempre à direita, ok? Agora nós vamos ler o texto. Vamos ler, né, o texto que está disponível na página 134. Leia o texto a seguir. Com base no metro, obtemos o quilômetro, o centímetro e o milímetro. Essas não são as únicas unidades de medidas que utilizamos, mas são as mais comuns no dia a dia. Agora é importante que você perceba quando é mais conveniente utilizar uma delas e não outra. Por exemplo,
Podemos dizer que a altura de uma escola com 3 andares é 18,6 metros ou 1.860 centímetros, ou 18.600 milímetros, ou ainda 0,0186 quilômetros. Entretanto, a mais adequada é a utilizada é 18,6 metros. Então, nós já realizamos a leitura do texto, né? Chegou a hora de responder as atividades. Vamos lá, então? A questão A diz o seguinte: qual unidade de comprimento entre as que estão no texto você utilizaria para informar o tamanho de um lápis? Então, essa daí vai ser uma resposta pessoal. Qual dessas aí você utilizaria? Quilômetro, centímetro, milímetro? Vamos, então, conhecer o que cada um dessas unidades aí mede? Por exemplo, nós temos o km significa o quê? Quilômetro. O quilômetro, ele mede o quê? Distâncias maiores, como a gente ir para outra cidade, a gente vai medir através de quê? De quilômetros, não é mesmo? Metros, né? A altura de uma pessoa. Quantos metros que você tem? Metros, altura de uma pessoa, largura. Esse aqui se refere ao quê? A centímetro. Se refere ao quê? Tamanho de caderno, lápis, etc, né? E esse aqui, mm, se refere a milímetros. São objetos muito pequenininhos, bem pequenos, certo? Então, nós já sabemos, né? Se vocês quiserem anotar também no livro de vocês essa informação, ok? Então, vamos lá. A B. Se o número que representa a medida da altura de sua carteira é 75, qual unidade de medida foi utilizada? Então, está perguntando aí, né? A medida da altura de sua carteira é 75. Então, nós sabemos o quê? Que essa pode ser qual unidade de medida? É centímetro. Centímetro. A C está perguntando: Patrícia mediu a altura dela e anotou no caderno o número 1,39. Qual unidade de medida ela utilizou? Qual unidade que a gente utiliza para medir a altura? É o metro. Metro. A D. Se Patrícia anotasse 139, qual unidade que ela deveria escrever? Então, essa vai ser o centímetro também, né? Porque tá pedindo o quê? Se ela anotasse 139, qual unidade que ela deveria escrever? O centímetro. Ok? E a E? A E está dizendo o seguinte: Carlos mediu o comprimento da borracha dele e anotou o número 38 no caderno. Qual unidade ele deve escrever ao lado do número? Então, a borracha é bem pequenininha, não é mesmo? A borracha. Então, ela é medida em quê? Objetos pequenos é medidos em milímetros. Milímetro. Milímetro. Ok? A F. Se Carlos anotasse 3,8, qual unidade ele deveria escrever? De centímetro. Tudo ok?